Você tá cansado. Sente que você está sempre no seu limite, correndo, tentando dar conta de tudo, mas nunca é o suficiente. É, talvez você esteja vivendo a rotina que Deus nunca te pediu para viver. Deus conhece você. Ele conhece os seus limites e ele respeita os seus limites. Mas será que você os conhece? E será que você tem respeitado os seus próprios limites? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Nathalie Killer, esse é meu nome, inclusive. E hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre equilíbrio emocional. E nesse canal, para você que é novo por aqui, eu falo sobre a palavra de Deus e eu falo sobre a neurociência. Eu junto as duas coisas porque elas se comunicam e juntos nós vemos como enfrentar e vencer os nossos desafios diários para cumprir o propósito que Deus tem nas nossas vidas com paz, segurança e alegria. Antes de mais nada, eu gostaria de te contar uma história. Essa história é de um homem que estava caminhando um dia. Ele era cristão, obediente a Deus, e Deus falou com ele, falou assim, olha, eu vou te entregar essa bagagem e eu quero que você leve até o topo desta montanha. E mostrou para ele a montanha. E então, ele super entusiasmado que Deus havia falado com ele e o direcionado, foi e prontamente obedeceu. Começou a subir, começou a levar aquela bagagem e no caminho, levando aquela bagagem até o topo daquela montanha, encontrou outras pessoas que também estavam nesta jornada, também estavam carregando uma bagagem até o topo daquela montanha. E essas pessoas estavam reclamando, murmurando, e quando o viram com aquela bagagem, perguntou a ele se não conseguiriam ajudá-las levando as suas bagagens, ou pelo menos metade delas, com ele. Ele pensou, eu vou estar ajudando o meu próximo, eu vou estar dando uma paradinha aqui, mas, bom, Deus não falou nada sobre essas paradas, mas eu vou parar porque, né, a Bíblia diz sobre amar o nosso próximo como a nós mesmos, então eu vou parar, vou ajudar essas pessoas. Então ele pegou ali um pouquinho daquelas bagagens, daquelas pessoas que estavam ali, e então continuou a caminhada até o topo daquela montanha. E assim aconteceu sucessivamente, até que ele não aguentou mais. Aquela bagagem que Deus havia lhe entregado estava o dobro, o triplo do peso. E ele não estava mais conseguindo andar. Então ele para e exclama: Senhor, porque o Senhor me confiou uma missão que o Senhor sabia que eu não seria capaz de suportar até o fim. E então o Senhor enviou um anjo que disse a ele: Meu filho, mas eu nunca te pedi para carregar tanto peso assim. Eu te dei uma bagagem e você acabou pegando muito mais do que eu te pedi para carregar. E acontece a mesma coisa nas nossas vidas. Deus conhece os nossos limites, mas ao longo da nossa escalada chamada vida, nós acabamos atribuindo pesos desnecessários à nossa vida, que não foi Deus que nos confiou, mas que fomos nós que colocamos em cima das nossas próprias costas. E é por isso que talvez estejamos tão esgotados a ponto de desistir. Salmo 103:14 diz assim: Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. E em 1 Coríntios, ele vai falar que ele não permite que sejamos tentados além do que podemos suportar. E várias outras passagens da Bíblia nos ensinam que o Senhor, ele nos criou com um propósito e ele conhece as nossas limitações. Nós não passamos de pó e nós somos limitados. Porém, conforme nós vamos vivendo, é fato que vão surgindo tempestades, vão surgindo problemas, vão surgindo paradas no meio do caminho, igual houve com este homem, e nós atribuímos pesos que não foram Deus que nos confiou. Não foram Deus que nos entregou para poder suportar, para poder carregar.
E é aí que está o desequilíbrio. Mateus 11:30 diz assim: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Será que você tem carregado esse jugo que é suave e esse fardo que é leve? Mas espera aí, então se o Senhor me confiou um fardo que é leve, um jugo que é suave, por que eu estou tão cansado e sobrecarregado? Talvez seja porque você esteja carregando fardos que não vieram do Senhor. E quais são esses fardos? Existem muitos. E eu acredito que para cada um existe uma cobrança diferente, né? Um fardo diferente. Eu acredito que o que incomoda um não incomoda o outro, porque somos pessoas diferentes. Mas o que eu tenho visto muito e o que eu vejo que é um fardo que muitos têm atribuído a si mesmos é, por exemplo, a autocobrança excessiva, a expectativa de agradar a todos, o fato de ter que corresponder a um padrão de perfeição que esse mundo te impõe através das redes sociais, através, né, de más influências. E presta atenção, a neurociência já comprova aquilo que a Bíblia já dizia. A neurociência fala que quando nós estamos sob constante pressão e estresse, os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, sobem consideravelmente no nosso corpo. Além disso, o nosso hipocampo, que é responsável pela nossa memória, é afetado. O nosso córtex pré-frontal, por não ser exercitado da maneira correta, é afetado também, afetando diretamente o nosso foco e a nossa concentração. E a nossa amígdala, ela é hiperativada, causando muito mais medo e muito mais ansiedade. Em outras palavras, quando você não respeita os seus próprios limites, você entra em colapso físico, espiritual e emocional. E isso te impede de cumprir a vontade de Deus, a missão que Ele te confiou. Porque você está tentando viver no seu ritmo e não no ritmo dele. Então, meu amigo, então, minha amiga, nessa conversa pequena, mais franca, do fundo do meu coração para você, eu quero te libertar através da palavra de Deus de todas as barreiras mentais que dizem que você não pode descansar e que você precisa dar conta de tudo a todo momento, porque nem Deus exige isso de você. Gostaria de ler com você Filipenses 4:7, que diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Agora, eu te pergunto, como você vai viver essa paz que excede todo o entendimento que Deus já te prometeu, se você não ora, se você não desacelera, se você não descansa para poder ouvir a voz dele? Vejamos Jesus. Jesus orava, descansava, dormia em meio à tempestade. Isso não é fraqueza. Isso é sabedoria. Isso é confiança no Pai. É o que eu e você também deveríamos fazer. Deus te conhece. Ele sabe até onde você pode ir. Mas se você estiver vivendo uma vida que nem Ele te pediu para viver, o resultado vai ser sempre o mesmo: cansaço, frustração e vazio. Hoje eu quero te convidar a entregar os seus fardos de novo a Ele e a alinhar a sua agenda com a vontade dele, para que assim você viva a vida abundante que Ele te prometeu. Porque Jesus mesmo disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Você quer viver essa vida? Você quer hoje viver carregando o fardo que é leve, o jugo que é suave sobre você? Então elimine todos os outros pesos. Ore a Deus, fale: Senhor, com uma oração sincera, eu quero te entregar tudo que eu atribuí a mim mesma, que não foi o Senhor que colocou sobre as minhas costas. Eu quero chegar até o topo, eu quero completar essa jornada, eu quero viver todo o propósito, toda a missão que o Senhor tem na minha vida. Então me ajuda a te entregar tudo aquilo que não me pertence e carregar apenas aquilo que vai colaborar
na minha jornada e no meu crescimento físico, espiritual e emocional. Se esse vídeo fez sentido para você, não deixe de compartilhá-lo. Não deixe de deixar o seu like e o seu comentário me dizendo aquilo que você entendeu do vídeo, talvez sugestões de outras conversas que vocês querem que eu tenha aqui com vocês. E eu sinceramente desejo do fundo do meu coração que a partir de hoje você respeite os seus limites, você possa aprender a dizer não, sabe, para aquilo que não faz sentido na tua caminhada com Deus e pedir que Ele te direcione em tudo aquilo que você deve fazer, porque o Senhor quer que você se cuide, sabe? Cuide do templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Ele não quer que você abrace o mundo, não. Ele quer que você abrace tudo aquilo que Ele te deu e cuide bem daquilo que Ele te deu. E a primeira coisa que Ele te deu foi a sua própria vida, o seu próprio corpo. Então, zele por isso, cuide disso, para que assim Ele te confie mais, Ele te confie talvez a vida de outros para que você influencie, para que você ajude. Mas lembre-se que a gente não pode ajudar o próximo se nós antes não nos ajudarmos. Nós não conseguimos amar ao próximo se nós não amarmos a nós mesmos primeiro. Então, pense nisso, tá bom? Amo muito todos vocês e até a próxima. Fiquem com Deus.